Alguém prega a verdade sem nenhum tipo de mistura. O pecador, o ouvinte, é convencido não pelo pregador, mas pelo Espírito Santo. Esse ouvinte, esse pecador constrangido pelo conhecimento, pela abertura dos olhos do seu próprio estado miserável diante dos olhos de Deus. Ele ouve a mensagem, crê naquela mensagem, se arrepende dos seus pecados e corre para Cristo. Nesse momento acontece a justificação. Esse é o primeiro processo na salvação de um pecador. A justificação. E o que é a justificação, irmão Júlio? A justificação é a libertação da culpa do pecado. Ei, quando você ouviu a palavra, quando o Espírito Santo de Deus convenceu você de que você era um miserável pecador e você, com fé, correu para Cristo, acabou. Acabou. Você foi liberto da culpa do pecado. Satanás não pode mais te acusar por coisas que você fez no passado. E se você aceita isso, é porque você não conhece isso. Você não conhece que foi justificado. Mas hoje você está conhecendo, mas hoje você está sabendo. Se você de fato ouviu o evangelho da salvação, o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento, se você creu, se arrependeu de todos os seus pecados e se voltou para Deus, Satanás não pode mais te acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem o justifica, diz a palavra do Senhor. Você foi justificado por causa do sangue de Jesus. Você foi justificado por causa do sangue de Jesus. Então o que você fez para trás, ainda que o mundo te condene, o Senhor não te condena mais. O Senhor já te absolveu. Você foi justificado. E logo após essa primeira fase que eu falei, que era a justificação, segue-se um processo que é muito maior, no qual todos nós estamos passando, ou deveríamos estar passando, chamado de santificação. É um processo longo. E eu quero fazer uma observação aqui, tanto na justificação, quanto na santificação. Se der tempo eu vou falar sobre a santificação, se não der, fica para a próxima vez. Esse processo não é um processo completo. Como assim, irmão, processo completo? A natureza do pecado não é retirada de nós. Não é. Vocês me ouviram? Ela não é retirada. No primeiro processo da justificação, o que acontece é que todos os nossos pecados para trás, aquela ficha extensa que a gente tinha, é completamente apagada. Mas a natureza do pecado permanece. E por esse motivo, vem essa segunda fase na salvação do crente, que é a santificação. Por quê? Vamos ver aqui. Santificação é quando o novo ser é livre do poder do pecado sobre a sua carne. Livre do poder do pecado. Na justificação, ele era livre, ele foi livre, você foi, eu fui livre da culpa do pecado. Aquela ficha extensa que existia contra mim e contra você. Agora, já na santificação, nós somos livres do poder do pecado sobre a nossa carne. Você quer ver um exemplo disso? Quem vivia em adultério, abandona. 3. É a última fase do processo de salvação.
É quando nós formos livres, completamente livres do pecado. Ele será arrancado de nós. Eu já falei isso no processo de santificação. Chama-se glorificação. Por ocasião da morte dos santos, cujas características eu já falei aqui ao longo de toda a mensagem, ou ao toque da trombeta e os anjos virão recolher os santos do Senhor. Isso é a glorificação. Nesse período aqui, aí sim nós vamos poder cantar o hino da vitória. Acabou o pecado. Lembra da tristeza? Puxa, Senhor, eu pensei aquele lixo que eu não queria pensar. Senhor, você está orando, chorando, Senhor, me perdoa. Acabou, vai acabar isso. Justificação, santificação e o último, no qual nós aguardamos o nosso coração em chamas, que é a glorificação.